E segue os julgamentos dos atos golpistas e mais 2 réus foram julgados e o Fux, mais uma vez, votou contra aquele colegiado de juízes, que por fim acabaram condenando mais 2 pessoas a 14 anos de prisão por ter participado desse golpe. Mas o Fux está deixando, no meu ponto de vista, a oportunidade para esses juízes sair de forma honrosa desse problema. Porque todo juiz pode falar o seguinte: olha, renovei o meu entendimento diante das novas evidências, diante do novo entendimento dos colegas. A ideia do voto colegiado, de votar juízes num assunto, é justamente para dar a oportunidade do tema sensível ser discutido por frentes de visão diferente e, porventura, algum juiz poder mudar o ponto de vista dele a ponto de mudar o voto e assim mudar o destino daquela pessoa. E é justamente isso que, o meu ponto de vista, o Fux está fazendo. Ele, ao fazer com o voto dele, pôr a cara dele, e ele, quando ele põe a cara dele, ele está pondo a cara contra o establishment brasileiro. E os outros juízes preferem ficar com o establishment brasileiro e arcar com as consequências que vêm de fora do establishment americano. Não digamos que o Fux está nessa só porque ele está preocupado lá em visitar a Disney. Eu não acho que é isso. Mas eu acredito sim que ele vem fazendo isso para dar uma saída honrosa ao STF, para não destruir essa instituição, a sua reputação dela, para dar alguma oportunidade de recomposição da imagem dela. Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui de perto. Você vai considerando deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. Eu sou o Thiago Giordani. Fux vota para absolver 2 réus de 8 de janeiro por crimes contra a democracia. Em seus votos, o ministro entendeu que não havia provas de participação dos réus em ação golpista, algo similar com o que ele deu de entendimento no núcleo principal aí dessa trama golpista, que envolve o Bolsonaro e os demais generais. Foi o mesmo entendimento que ele aplicou na maioria dos réus do núcleo da trama. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal, apresentou nesta quinta-feira seus votos em 2 processos de réus acusados de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. No primeiro caso, Fux defendeu a absolvição de Cristiane Angélica Dumont Araújo, acusada de participações das invasões ao Palácio do Planalto e ao Congresso. Para o ministro, as imagens não mostram qualquer indício de que ela tenha danificado bens públicos. Fux destacou ainda que os elementos colhidos no processo contradizem a denúncia da Procuradoria-Geral, que apontou os crimes de associação àquele combo de crimes. Então ele fala o seguinte: olha, as imagens, ela até aparece na imagem, mas ela não está fazendo nada demais na imagem. Então, ele votou pela absolvição dessa pessoa. Já no segundo processo, Fux votou por condenar a pessoa, olha aí, mostrando novamente o bom senso dele. Essa pessoa que foi vista, mas não foi vista fazendo nada, não estava em área especial, ela estava lá na área externa, foi vista no meio da multidão, então vamos absolver ela. Já o segundo caso aqui, ele condenou Lucimário Benedito de Camargo Gouveia a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração de patrimônio tombado. Por quê? A polícia encontrou vídeos dele invadindo o Palácio do Planalto. Então ele estava lá dentro, tinha vídeo dele lá dentro. E ainda assim ele condenou, ok, mas a uma pena razoável e dentro do parâmetro do que a lei permite, sem fazer aquele combo de crimes que a PGR sugeriu e o Alexandre de Moraes colocou para dentro. Então, quando ele faz uma coisa dessa aqui, qual é o meu ponto de vista? Ele está dando a oportunidade para a corte de se redimir, porque essa é justamente a função e a ideia do voto colegiado, porque senão não precisava de vários juízes votando no mesmo tema sensível. Um juiz votava. Mas o tema é sensível, precisa dos votos para ter certeza que aquele ponto de vista sensível, ele é pertinente. O ponto é que a gente entende que aqui no Brasil, mesmo os votos tendo formado a maioria, no fim das contas foram formada a maioria, condenou os 2 réus a 14 anos de prisão. Qual que é o ponto? A gente entende que esses envolvidos aqui, que aí tem o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e os demais lá, que é o Flávio Dino, o Zanin, a Carmen Lúcia, eles estão ideologicamente contaminados com esse processo, ou também politicamente contaminados com esse processo. Por isso que eles já abriram mão do STF. Muito possivelmente, olha só, o Flávio Dino, notadamente, já é um político que foi para a corte. O Alexandre de Moraes circulam notícias que ele tem pretensões políticas. Então, quando você pega juízes atuando com
algum nível de ponto político na atitude deles, eles não têm tanto interesse que a corte se sobressaia a eles. Eles querem se sobressair à corte. E isso é uma falha. Quando alguém fala alguma besteira, se eu falar uma besteira aqui nesse vídeo, o Alexandre de Moraes vai falar o seguinte: vamos pegar o Thiago, porque ele atacou a democracia. Ele falou que eu sou careca, mas a minha careca pertence ao STF, logo, ao ele falar da minha careca que pertence ao STF, ele está falando do STF. Se ele está falando do STF, que é a instituição, aí ele está atacando a democracia. Tá vendo a escala de raciocínio deles? Então, o que ele está tentando oferecer aqui para esses juízes é uma saída honrosa, no meu ponto de vista. Além de salvar a própria pele dele, que é um efeito colateral positivo, mas eu acredito que o que ele está de fato tentando fazer é salvar a corte. Por quê? A corte tem que ser maior do que o nome dos ministros, não o inverso. O ministro não pode ter um protagonismo maior do que a corte, e ele está tentando devolver o protagonismo para a corte. Agora, evidentemente, isso aqui tem muito a ver também com os presidentes dessa corte também, que são fracos, porque neste aspecto eles são fundamentais também para o destino e a condução dos trabalhos na corte. Tá aí, Luiz Fux está prestes a aposentar, mas está deixando aí, digamos, um legado jurídico antes de deixar o cenário jurídico brasileiro, porque eu acredito que tem esse outro ponto de vista dele também. Além dele estar dando a chance da corte se redimir, uma chance honrosa, e eles estão desperdiçando, é o que a gente espera mesmo, que eles vão seguir dobrando a aposta e desperdiçando, mas ao mesmo tempo ele está lá dando a chance honrosa dele. Mas ele também está deixando um legado jurídico, porque a essa altura do Brasil, a gente já tem muita dúvida sobre questões jurídicas. Os estudantes hoje estão estudando e vendo o que está acontecendo, já não estão entendendo. E outro ponto também, outros juízes ativistas estão vendo o campo fértil para o ativismo jurídico e estão sentando pau. Resultado, estão deturpando todo o processo jurídico legal no nosso país. E ele está deixando um legado jurídico, sim, porque ele está demonstrando ainda como um juiz deve se portar, mesmo quando você tem uma maioria de juízes ali atuando de forma política ou ideológica, ou às vezes até os dois ao mesmo tempo. Então fica aí, mais uma vez, aí, uma excelente forma de demonstrar o ponto de vista dele. Há alguns que falam assim, ai, mas agora que ele mudou o ponto de vista dele, quando teve a votação da Débora do Batom, que ele mudou o ponto de vista dele, porque ele falou assim, essa aí é um crime de pichação, e pichação com batom, ou seja, alguém vai lá, passa um pano e limpa, e tá tudo certo. Mas vão condenar ela porque ela cometeu um crime de pichação, ok. Mas não, saiu essa semana. Depois de todos os recursos vencidos, ela vai começar a pagar a cana dela de 14 anos de prisão.